Essa aqui é a Sofia, que vai contar a história do namorado dela que pediu ela em casamento e simplesmente terminou com ela uma semana depois. Aham. Você quer saber o motivo? Ah, minha querida, o que você acha? Um Jurandir. Ah, mas a história é boa. É uma história muito boa pra você. E também tem a história da outra Sofia, que o universo tentou de todas as maneiras impedir que ela chegasse na festa de noivado dela. E logo depois ela descobriu que ela estava tomando chifre, estava sendo corna, e ela vai contar todos os detalhes de como ela descobriu tudo que aconteceu, quem foi a pessoa que era a outra, porque isso é muito importante. Tem um grande plot twist nessa história. E tem outras histórias aqui. Tem a mulher que jogou um tijolo na cabeça do ex. Gente, pelo amor de Deus. E ela acabou confessando isso nas redes sociais. São muitas histórias de traição. Mulheres que descobriram o quanto seus namorados, maridos e amantes eram grandes Jurandirs. Então vambora, já se inscreve no canal. Deixa o seu like, que é muito importante pra mim. Comenta no meu vídeo, isso é muito importante também. Isso engaja. Então comenta agora, ó. Cheguei, Xanda! Interage. O quanto é importante a interação aqui, vocês sabem, tá? Me ajuda. Inclusive, todos os produtos que eu uso aqui estão linkados no YouTube Shopping. Se você tiver alguma dúvida, é só falar nos comentários que eu respondo. Muitas pessoas têm comprado os produtos e têm comentado algumas coisas que gostam, que elas estão achando. Então, são coisas que eu uso no dia a dia e que eu recomendo pra vocês. E também é uma forma de contribuir pro meu canal, tá certo? Então, bora! Minhas amigas insistiam muito pra eu contar essa história aqui um dia. Hoje já tem um tempo que isso aconteceu, né? Mais de ano aí, tudo, mais de ano de término. Então hoje eu decidi contar uma parte. O ano era 2024. Eu estava num relacionamento há 8 anos na época. Eu tinha sido pedida em casamento em janeiro de 2024, uma viagem, a gente estava na Europa, uma viagem dos meus sonhos, enfim, pedi um casamento. E eu aceitei, pois, né, eu estava num relacionamento em que eu amava a pessoa. Né? Aceitou porque quis, é isso? Aceitou porque tava amando a pessoa. Então o que a gente decidiu, né? Vamos fazer a nossa festa de noivado, comemoração de noivado, pra comemorar com a nossa família e com os nossos amigos que futuramente seriam os nossos padrinhos de casamento, né? Então, assim, foi uma festa, uma comemoração, assim, pra umas 25 pessoas, mais ou menos, né? Minha família, a família dele e os nossos amigos. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de cozinhar. E adoro cozinhar pra esse tipo de coisa, pra aniversário, adoro fazer umas mesas bonitas, enfim. Né? Cozinhar para pessoas é uma das formas que eu gosto de expressar o meu carinho pelas pessoas. Então eu decidi que eu ia cozinhar tudo que eu pudesse naquele dia, que era um dos dias mais importantes da minha vida, um dia muito especial. E tá, como que aconteceu essa festa? Minha família tem uma fazenda no interior, umas 2 horas daqui de Porto Alegre. É um dos meus lugares preferidos do mundo, assim. Eu amo ir pra lá. E aí, obviamente, a minha comemoração de noivado, eu queria muito que fosse lá, porque é um lugar importante pra mim. Como é muito longe, tudo que eu faço lá, eu faço para as pessoas passarem o final de semana. Então, para a minha festa de noivado, não foi diferente. Eu convidei as pessoas para irem no sábado e ficarem até o domingo, final do dia. Pedi 2 dias de férias pra poder organizar tudo, né? A festa seria no sábado, eu pedi a quinta e a sexta de férias. Então, assim, era aquele evento ali à tarde, pra final da tarde, começo da noite ali, enfim, fosse até a hora que tivesse que ir. A comemoração em si do noivado e tal. Café da manhã no dia seguinte, churrasco do domingo. E eu ia fazer tudo, pra todas as refeições, né? Só o churrasco que eu tinha pedido pro meu irmão assar e a gente fez churrasquinho, né? A gente tinha assim pra ficar mais fácil. Então a minha ideia, a minha organização era a seguinte: quinta-feira eu ia me organizar pra ir pra fazer as compras todas, né? Que eu precisava fazer. Então na quinta-feira seria pra isso, à noite eu tinha unha pra fazer manicure, eu tinha alongamento na época. Eu tinha manicure, e aí na sexta-feira a gente iria cedo pra fazenda, bem cedo, pra eu já começar a cozinhar na sexta-feira. Porque eu ia fazer tudo, gente, tudo. Algumas coisas eu encomendei, mas eu ia fazer a grande maioria das coisas. Então, eu precisava desse tempo, né, pra poder fazer. E aí, iria na sexta-feira pra fazenda de manhã cedo pra fazer as coisas. Trabalhei até quarta-feira. Cheguei em casa, a gente ia sair pra jantar até. Comecei a me dar um enjoo. Comecei a passar mal. Comecei a vomitar. E eu vomitei 10 vezes das 7, 8 da noite até meia-noite, mais ou menos. Então eu falei, olha, eu vou ter que ir pro hospital. Não tá passando, não vai passar, eu preciso ir pro hospital. Aí me levou pro hospital. Assim, não tava muito feliz, assim, eu não vou falar muito dessa parte, acho que é melhor deixar abaixo, assim, a forma como ele tava agindo, mas enfim. Ele foi, me levou pro hospital, a gente ficou lá a noite toda. Eu entrei,
fui passar pra consultar. Cheguei no hospital, tipo, 1h da manhã, eu acho, não me lembro muito bem. Só sei que eu saí do hospital às 6h da manhã. E aí, tudo que eu tinha planejado. Gente, mas o que aconteceu, né? Pra você ter que sair do hospital às 6h da manhã, o que aconteceu, amiga? Pelo amor de Deus. Eu gosto de entrar na história, mas eu tô um pouco perdida, no sentido de que eu tava fazendo. Vocês viram que eu tava usando a minha escovinha de drenagem facial, né? Isso aqui é maravilhoso. O link tá aqui no YouTube Shop. Eu tô viciada nisso, tô postando todo dia no TikTok Shop ela, porque foi o maior achado da minha vida. Vocês veem aqui que todo dia eu gosto de passar meu creminho e fazer massagem, mas ela já adianta e já drena o líquido do meu rosto e limpa tudo, gente. E além de tudo, ela tem cerdas. Eu vou mostrar pra você. Eu vi que vocês viram eu usando, mas você que tava aí só ouvindo não viu. Ela tem cerdas, são super macias, não agridem o rosto, não solta pelo e faz uma massagem. Nossa, eu fiz hoje de manhã e tô fazendo sempre agora antes de maquiar. Eu tô achando incrível. Ai, eu sou viciada nisso, né? Agora eu vou usar meu creme. Mas, nessa história aí, eu tô pensando assim, ela teve umas coisas que ela já não quis falar ali, que ela falou pra deixar abaixo. Não sei se isso relaciona na história, né? Eu acho que não diretamente. Mas o que aconteceu pra ela passar tão mal, né? Enfim, mas tudo isso talvez seja o momento onde ela vai abrir os olhos, vamos ver. Nessa quinta-feira não aconteceu, né? Porque eu tinha planejado pra ir fazer as compras nessa quinta-feira. Não consegui fazer nada, não consegui fazer absolutamente nada. Fiquei de cama, total, tipo, já tudo super atrasado. Eu, que merda, cara. E aí eu tinha unha pra fazer, eu queria fazer minha unha, porque enfim, era meu noivado, eu queria estar com a mão bonita, nananana. Era 8h da noite minha unha, não, era, sei lá, 6 horas, eu acho, da quinta-feira. Tá, consegui me recuperar pra ir fazer a unha, pelo menos. Aí ele me buscou na unha, eu falei assim, eu tava mal. Falei assim, vamos tentar fazer um pouco de mercado agora. Aí a gente foi no atacado, assim, chegamos faltando 1h pra fechar. Pegamos o que deu, beleza, amanhã a gente acorda cedo, vai no mercado público, vai no Zafre, que é o mercado aqui perto de casa, que tem algumas coisas mais especiais, assim, que precisava. Depois a gente vai pra fazer, beleza. Aí, essa é a primeira parte, né, resolvemos essa questão. Fomos, fizemos tudo que tinha pra fazer. Carro carregadíssimo, lotado de coisa. Nosso carro, a gente recém trocar de carro, comprado um carro novo. Carro carregado, um carro imenso, enorme, cheio de espaço, e tava lotadaço. Ok, minha mãe e meu sobrinho iam comigo. Aí, a gente passou pra pegar minha mãe e meu sobrinho. Conseguimos sair de Porto Alegre 3h da tarde. Até a fazenda dá umas 2 horas. Beleza, a gente vai chegar às 5, vai estar um pouco em cima. Sem problema. Do meu jeito, queria ter 5 horas, tá com tudo encaminhado? Queria. Mas tá certo. Acontece, livramento, alguma coisa. Eu só não sabia do que ainda, mas enfim, eu já tô sendo livrada de alguma coisa. Beleza, saímos por Porto Alegre. Pegamos um congestionamento de 3 horas. 3 horas. É mais, eu acho, sei lá, já nem me lembro. Saí 3 horas de Porto Alegre. Só sei que era 8h da noite, quando a gente conseguiu estar quase chegando, o pneu do carro fura. Gente, é um baita de um livramento. Ele arrebenta, amassa a roda, o carro tinha meses, não tinha meses, tinha dias. Era tipo assim, eu peguei no começo do mês do carro e estraçalhou a roda. E isso era 8h da noite. Nós no meio do nada, numa estrada do interior, sem luz, sem porra nenhuma. O carro entupido. Ele estava dirigindo com uma mochila no meio das pernas, dizendo assim, eu tava com bolo, com coisa, com decoração, eu levei tudo, eu fiz decoração. Eu mesmo sozinha. E eu, gente do céu, isso não pode estar acontecendo, não é possível que isso está acontecendo. O que querem me avisar? Eu ainda penso, o que estão tentando me avisar? Depois eu descobri. E aí, ok, chegamos, furou o pneu, desceu tudo do carro, descarrega o carro inteiro. Compras, descarrega tudo. Trocamos o pneu. Cheguei na fazenda 9h da noite. Mal, eu tava doente, eu ainda estava doente. Tava um pouco melhor, mas ainda estava doente. Comecei a cozinhar, que nem louca. Todo mundo me ajudando, menos ele. Ele estava deitado na sala, dormindo, mexendo no celular. Agora a gente sabe muito bem o que eu tava fazendo. Mas tava todo mundo me ajudando, minha mãe, minha tia, minha prima, todo mundo. E eu tava mal, eu cozinhando, fazia coisa, fazia. E eu não conseguia provar, porque eu tava enjoada, então eu pedi pras outras pessoas provarem pra mim. Ai, foi assim um caos. Sei que tá, beleza, encaminhei quase tudo, deixei quase tudo pronto. Fui dormir 4h da manhã, mal, doente, e ele dormindo na sala. Não ficou nem junto comigo, porque lá são tem 2 casas e uma cozinha industrial, digamos assim, no meio. E eu tava cozinhando nessa cozinha. E ele estava numa das casas, deitado no sofá dormindo. Okay. E aí aconteceu o noivado, né? Eu pouco comi, eu lembro que eu não provei quase nada do que eu fiz, todo mundo amou, todas as comidas, fui super elogiada, enfim. O que eu comi de fato estava bom, mas assim, eu fiz uma né? Vou deixar de novo a foto aqui. Nossa, que mesa incrível. Gente, olha a mesa que ela fez. Sofia, nossa, me deu fome agora, eu tô com fome. Eu comeria essa mesa aí, tu não comeria não? Pô,
que delícia, amiga. Ai, me deu fome real. Churrasco, tudo. Então, assim, eu me dediquei super, assim, sabe? E porque era um momento muito importante pra mim. Isso era julho. 2 meses depois eu descobri que ele tinha uma amante. E que durante a nossa comemoração de noivado, ele já estava me traindo. Eles já estavam conversando. Então, eles já estavam se falando. Durante tudo isso que eu contei aqui agora, eles já se falavam. E aí, eu só fiquei sabendo disso em setembro. Então, eu fiquei todo esse tempo aí com ele ainda. E, enfim, né? Nós somos do interior. Essa pessoa que ele conheceu, que ele já conhecia, na verdade. Essa pessoa é de lá, então somos todos próximos, né? Todos nós nos conhecíamos, ela também tinha um relacionamento. E eu posso falar dessa história depois, mas assim, de fato, o universo tentou de muitas formas, Deus, quem quer que seja, meu avô, minha avó tá lá em cima me vendo, impedir que isso acontecesse, que essa festa, que essa comemoração acontecesse. Enfim, né? A gente nunca sabe o que esperar das pessoas. E aí, no caso, foi isso aí. Então eu fiquei doente, a gente pegou um trânsito filho da puta, eu quase não consegui fazer tudo que eu tinha pra fazer, o pneu do carro fura no meio do caminho. De todas as formas nós fomos alertados a não continuar naquilo ali, mas a gente não sabe de nada, né? A gente insiste, a gente quer fazer as coisas do jeito que a gente acha que tá certo, tudo bem, jamais imaginava realmente. Eu não fazia ideia que aquilo podia estar acontecendo, mesmo com o histórico que o meu relacionamento tinha, mas isso é papo pra outra história. Então é isso. Eu tentei, Deus tentou, alguém tentou alertar. Eu tenho visões diferentes sobre isso, porque, por exemplo, não sobre a história dela, mas no fim das contas, pra mim, ela falou, né, o dia que o universo tentou de todas as formas de me impedir de ir na minha festa de noivado, eu insisti e no fim tava tomando chifre. No fim das contas, ela descobriu que o cara, enquanto tava lá, deitado lá no sofá, ele já tava falando com a outra durante o noivado dele, a festa de noivado dele, esse era o nível. Que é uma coisa, pô, absurda, mas ela só descobriu isso meses depois. Mas, por exemplo, eu tenho exemplos das duas coisas, que às vezes uma coisa que dá muito errado pra você sair de casa porque é pra você não ir. Mas, e aí como perceber, né? Aí é a vida, é a percepção, é a intuição mesmo. Mas também já tive momentos onde eu percebi que tava dando tudo errado porque ia ser bom demais de eu ir. Ia ser maravilhoso, na verdade. E isso já aconteceu. Já deu tudo errado pra eu ter que ir num lugar e eu fui e foi a coisa mais incrível, sabe? Então, agora também eu comprei errado o ingresso do Fábio Porchat. Não sei se vocês viram o vídeo que eu subi aqui. Eu tô com a bolsa pra cólica aqui. Eu tirei agora e nem expliquei, né? Tem que lembrar. Parece que eu tô numa chamada de vídeo com vocês. Pra mim, vocês são minhas amigas. Eu nem explico, eu tenho que explicar. Então, existem as duas visões. Nesse caso dela, eu sinto que era pra não ter dado certo essa festa de noivado, né? Pelo que ela tá falando. Porque assim, cara, de fato, o carro quebrou, o pneu furou, tudo aconteceu. Trânsito infernal, não sei o que. E mesmo assim, ela fez dar certo porque eu acho que ela tava na intuição de que nada vai impedir o nosso amor. E é o que ela disse, Deus tentou, todo mundo tentou, mas às vezes o que você precisava era justamente passar por isso, porque senão você sempre ia pensar como seria se a gente tivesse noivado, então porque não deu certo o nosso noivado, é porque tem inveja, não sei o quê. A gente sempre tenta pegar motivos pras coisas que acontecem, né? Então foi do jeito que tinha que ser, né? Mas as pessoas ficaram curiosas com a história dela e ela continuou contando, então vamos ver. Pra contar mais um pouco da minha história, a parte 2 aí, que tem muita gente esperando, querendo saber um pouco mais sobre. Então vamos lá, é sexta-feira de noite, eu vou ficar em casa hoje, então vou contar aqui mesmo, sentadinha aqui de boa. Vou tentar ser um pouco mais objetiva, tá, gente? Desculpa, realmente é difícil, assim, cortar detalhes. Eu sou geminiana, eu adoro uma fofoca, adoro falar sobre essa história, assim, contar. Então, assim, vou tentar cortar o máximo que eu puder e resumir o máximo que eu puder. Porque o povo falou que ela enrolou muito na primeira parte. Eu confesso que, assim, eu não gosto muito de enrolação, não, mas ao mesmo tempo eu gosto que a pessoa dê bastante detalhes, sabe? Você gosta? Às vezes eu vejo que o povo reclama aqui nos comentários que acha que o povo tem que ser mais direto e tal, mas se for direto, ela vai fazer igual ela falou. Um dia que a minha festa de noivado deu errado e que eu descobri que tava tomando chifre. Pronto, acabou. Essa é a história. Então, assim, uma boa história tem que ser contada. Tem gente também que fala que vem do Instagram, que fala que queria que eu contasse as histórias. Mas eu gosto de ter as pessoas contando, de mostrar as pessoas como elas estão se mostrando na internet, contando também, sabe? E aí eu narro as histórias nos vídeos curtos aqui, quando eu posto shorts, lá no Instagram, no TikTok. Então, não sei o que vocês acham. Me dê ideias. Eu também posso ler histórias de vocês, que eu já tentei fazer esse negócio de ler história de seguidora. E eu acho que eu não sou muito boa nisso, sabe? De ler e reagir ao mesmo tempo. Sei lá, talvez eu só não tenha encontrado esse formato direito. Mas nos vídeos curtos eu encontrei, ó. Eu amo. Agora, Sofia, vambora. Dá um detalhe pra gente. Pra contextualizar, né? Nessa história são 4 envolvidos, que são 2 casais, né? Eu e meu ex, e o outro corno e a amante do meu ex. Então, nós 4 éramos noivos, né? 2 casais de noivos. E nós todos somos do interior, da mesma cidade. Crescendo no interior, então todo mundo se conhecia há muito tempo. Mas tá, beleza. Como que eu descobri? Meu ex, ele trabalhava em outro estado e ele vinha de folga uma vez por mês, ficava em torno de 5 dias, uma semana, aqui em Porto Alegre, de folga da nossa casa. Ele chegou de quarta pra quinta-feira,
Aí ele me falou que na quinta-feira ele tinha um evento da empresa, um almoço com os colegas de trabalho, numa churrascaria aqui em Porto Alegre. E eu, tá, beleza, tudo bem, normal, né? Já aconteceu outras vezes. Ele, não, mas eu te levo pro trabalho, depois eu te busco, porque não vai durar só a tarde, vai ser só a tarde, de manhã e de tarde. Então, depois eu consigo te buscar. Eu, não, tudo bem, tranquilo. Me levou pra trabalhar. Isso era dia 12 de setembro de 2024. A gente conversou o dia todo, perguntei como é que tava o evento, perguntei se ele tinha conseguido almoçar. Daí ele falou assim, no fim a gente ficou aqui. Aí não me lembro muito bem, mas era um lugar, depois ia almoçar. Ele falou, não, no fim a gente ficou por aqui, comeu um salgadinho, não sei o quê. E eu, tá, beleza. E eu conversando com ele, conversando sobre a prova, dizendo que eu tava muito feliz, muito animada. Ele falando comigo o dia inteiro, gente, o dia todo ele conversou comigo. E eu falando, de tênis de corrida, pra gente comprar tênis igual pra correr de casal. Sério, eu sou ridículo. Aí, tá, beleza. Acabou o meu expediente, ele foi me buscar no trabalho. Me buscou no trabalho. A gente foi no supermercado, fez janta juntos em quinta-feira, 12 de setembro. Gravem esta data. Seguimos os dias, né? Seguimos. Chegou o sábado, que era dia 14 de setembro, e nós tínhamos uma prova de corrida. Não sei se eu tinha comentado, mas o papo de corrida era porque a gente tinha essa prova de corrida no sábado à noite. Aqui em Porto Alegre tem uma prova que se chama Poa Night Run. Quem é daqui deve conhecer porque é uma prova bem famosa. E a gente ia correr essa prova no sábado à noite. E a gente tinha que pegar o kit no sábado de manhã. Então a gente decidiu ir buscar o kit, né? Acordamos mais cedo, saímos pra tomar café. Tava um clima meio estranho, assim. Não tinha acontecido nada que eu soubesse. Mas, assim, tava meio esquisito. Eu acordei até meio doente aquele dia, assim. Tava meio bosta, sabe? Tá, beleza. Fomos em direção ao local pra retirar o kit da prova. Enquanto eu tava indo pra retirar o kit da prova, eu recebi uma mensagem no meu celular, que eu vi no meu relógio, eu vi notificação, de um número que eu não tinha salvo, com a seguinte mensagem: Sofia, oi Sofia, pode falar? E é uma foto que eu reconheci, que era o cara, o outro corno. E aí a minha cabeça já começou a tentar ligar os pontos, tipo, porque essa pessoa está me chamando, perguntando se eu posso falar. Sábado de manhã, o que essa pessoa quer, né? Beleza. Não consegui responder, já comecei a ligar os pontos na minha cabeça, e o único ponto em comum que tinha era a outra mulher. Que de fato era um caso antigo, assim, não vou entrar muito nisso, mas assim, na hora, a única conexão que eu consegui fazer foi isso, e na hora eu já me liguei o que era. Eles eram um caso antigo um do outro, eles já foram um caso, então isso também muda, né? Então, eram dois casais, não de amigos, mas de conhecidos, mas o ex dela e a outra lá já foi um caso, eles já estiveram juntos, então isso muda um pouco o cenário, né? Dá no mesmo, é tudo traição e tal. Mas, uma cidade pequena, onde tem falatório e tal, gente, isso é muito ruim, porque todo mundo vai falar. E aqui eu segurei, a gente chegou, ele dirigindo, chegamos lá, desci, peguei o kit. Eu, assim, me tremendo, assim, eu fervia por dentro. E aí, beleza, ok. Ele, eu quero ir no banheiro. Eu só esperando pra gente voltar pra dentro do carro pra eu poder falar alguma coisa, né? Ele, eu quero ir no banheiro. E eu vai no banheiro. Aí ele foi no banheiro. Aí quando ele foi no banheiro, eu respondi o cara. Aí eu abri, ele tinha apagado as mensagens. Aí eu mandei assim, oi, posso falar? E ele demorou pra responder. Daí a gente entrou no carro, saiu do carro, saiu andando. E aí o cara me mandou mensagem falando, Sofia, desculpa te mandar mensagem assim, mas é que eu descobri que o fulano e a fulana voltaram a se falar. Eles estão se falando já tem uns 2 meses. E aí, se tu faz as contas, a gente dá lá na semana, no dia do meu noivado, né? Que era quando eles estavam já se falando. E aí ele falou assim, e eu descobri que eles se encontraram na quinta-feira em Porto Alegre, num hotel em Porto Alegre, que era o dia do coisa de empresa, né? E eu falei, cacete, não é possível, velho, não é possível. Gente, então foi o cara que contou pra ela. O outro cara que tava sendo corno também. Meu Deus, caraca, isso é um escândalo numa cidade pequena. Aí eu peguei e a gente tava numa sinaleira que estava indo pro shopping. E aí eu só peguei e mostrei pra ele assim meu celular. Olha aqui. Aí ele, é verdade. Me desculpa. Começou já uma coisa assim, começou a dar um negócio. Me desculpa, eu errei, eu tô aprendendo. Ele era bem adulto já, tá, gente? Eu tô aprendendo. Eu errei, eu fui guri. E eu, cara, não, juro. Não é possível que eu tô vendo isso assim. Eu tava num puta estresse, eu tava incomodadíssima, eu tava estressada, irritada, tava assim, foi horrível. Eu só falei, vai pra casa, vai pra casa, esquece shopping, vai agora pra casa. Aí a gente chegou em casa, a gente já subiu aqui no apartamento, eu falei assim, só pega tudo que tu tem aqui dentro, tudo, eu não quero saber do teu rastro, eu não quero ver nada teu aqui, pega tudo, absolutamente tudo que tu tiver e desaparece, some daqui, nunca mais quero te ver na minha vida, sai. E ele, me desculpe, aí eu fiquei na sala, ele ficou juntando as coisas e ele vinha tentar, eu falei, não sei, eu não quero conversar agora, eu só quero que tu suba da minha frente. E aí foi o que aconteceu, ele saiu daqui, isso era um sábado, né? Eu passei o dia na minha cama. Aí eu só mandei mensagem pra minha mãe à noite. Ela nem acreditou que tinha acontecido. E aí o desenrolar da história é ainda maior. Mas eu descobri assim. Então, como outra parte da história descobriu, eu não sei se convém muito falar. Mas basicamente ele encontrou conversa no WhatsApp, assim. Resumindo, ele encontrou conversa no WhatsApp e aí decidiu me contar.
Então eu sou muito grata por ter recebido essa informação, porque eu acho que eu nunca teria descoberto assim sozinha, realmente, porque eu não fazia ideia, eu não mexia em nada, eu nunca fui de fazer esse tipo de coisa. Pelo menos não recentemente, assim, não no fim, né? Então a história é mais ou menos essa. E um plot twist, talvez, que seja um pouco interessante, é que eu acabei ficando por um bom tempo com o outro corno. A gente ficou. Enfim, mas já acabou, não deu certo, não foi pra frente. Hoje eu tô solteira, tô bem feliz. E acho que é isso, assim, sabe? É livramento, né, gente? É uma pessoa que, de fato, não fazia sentido continuar. E até tentei, tá? Eu confesso que eu tentei, mas não tinha como. Não tinha a menor possibilidade de dar continuidade naquilo ali. E é isso. Essa é a parte 2, talvez tenha uma parte 3, não sei, vocês têm mais alguma dúvida? Cara, mas calma aí, você ficou com um cara corno também por um tempo, vocês ficaram e depois não deu certo, ok, então pelo menos vocês se vingaram ali, o sentimento de vingança foi, de alguma maneira, foi exercido, vai, minimamente, vamos pensar que minimamente. Eu quero saber se tem mais, pô, depois você falou que tem o desenrolar ali do resto da história, mas olha, foi um grande livramento, viu, Sofia? Isso tá parecendo de fato um grande livramento, pelo amor de Deus, esse cara no Jurandizaço. Domingo ele veio pra gente conversar e tal. E aí a gente, assim, era um relacionamento de 8 anos. Tinha muita dependência emocional da minha parte. E eu tinha muitas questões que, enfim, resolvi depois. Estou ainda até hoje, trato em terapia. Mas, de fato, assim, eu pensei, vamos lá, vamos tentar. Porque que começou com... Meu sonho sempre foi casar. Quando eu estava com ele. Hoje em dia eu confesso que isso mudou um pouco, assim, porque a gente passa por certas coisas e momentos da vida mudam, né? Hoje eu vivo outro momento da minha vida, então eu já, enfim, não tenho ninguém, então não tenho nem com quem pensar em casar. Mas como eu vivi 8 anos, um relacionamento de 8 anos, meu sonho era casar, construir minha família, ter filho, nananã. E aí, quando ele me pediu em casamento, lá na nossa viagem em 2024, eu fiquei tipo assim, meu Deus, realizada. Vou realizar meu sonho, era isso. Achei a pessoa da minha vida, vou realizar meu sonho. E aí, eu comecei a falar sobre casamento. E isso foi um motivo de briga entre nós. Vários sinais, né? Assim, desde sempre. As coisas acontecendo, tentando me mostrar. E eu ignorando. Mas assim, no dia seguinte que a gente começou a falar sobre casamento, ele já começou a brigar, porque a gente eu te pedi em casamento, mas não quer dizer que a gente vai casar agora, não sei o quê. E eu assim, mas é que demora tempo, né? Precisa de pelo menos uns 2 anos aí pra organizar uma festa de casamento. E ele, mas a gente não te pedi em casamento pra com esse sentido, com esse objetivo assim de começar agora a pensar no casamento. Eu falei, tá bom, eu não vou ficar. Na época eu tinha 7 anos de relacionamento. Eu falei, eu não vou ficar mais 7 anos noiva. Pra mim, a gente vai começar a organizar nosso casamento. E aí ele não gostava desse papo, a gente brigou na viagem, inclusive, por causa disso. E aí a gente nunca mais toquei no assunto casamento com ele, depois do pedido, assim, de organizar casamento, né? E aí, quando a gente terminou, depois dessa traição, ele começou a usar isso. E aí, nessas nossas conversas, depois de tudo, em que, enfim, tava tentando se organizar alguma coisa, não sei o que pensar, ele começou a falar assim, não, vamos casar, vamos começar a organizar nosso casamento. E ele começou a ver tudo. Ele começou a ver tudo do casamento. Começou a falar com o fornecedor. A gente chegou a marcar reunião com uma decoradora que eu sempre sonhei em fazer. Comecei a ver, aí eu embarquei naquilo, porque aí, tipo, era o meu sonho, né? Eu queria muito fazer aquilo. Eu falei, não é isso, eu vou passar por cima disso, foi só um deslize. Eu tinha tido vários outros. Ah, tá. Porque perguntaram pra ela, né? Por que ela tentou chegar a voltar com ele depois disso tudo, mas porque ele começou a falar pra ela tudo que ela queria ouvir e fazer, de fato, a marcação do casamento. Mas é insistir pra caramba no erro mesmo, né? Ainda bem que ela sabia disso, porque é uma insistência gigantesca no erro. A gente cria uma dependência nas pessoas, idealiza coisas e a gente tem problemas próprios, né, de amor próprio, de autoestima, que a gente vai passando por cima de todos os limites que deveriam estar impostos e a gente não impõe pra poder viver aquilo que a gente acha que é o que a gente quer. Então, assim, né, eu trato isso em terapia muita coisa já está resolvida de fato, mas é um processo árduo, longo, mas que, enfim, como eu tinha tudo isso e ele tava me dando o meu sonho em mãos, e eu falei, não, é isso, a gente vai casar, a gente vai ser feliz, a gente vai se mudar e a gente vai construir a nossa vida, a nossa família e vai ser tudo perfeito. E aí isso aí durou um tempo e aí daqui a pouco eu peguei e falei assim, chega, isso aí tá me pirando a cabeça, porque não faz sentido, não dá, não tem como é que eu vou viver, construir vida com uma pessoa e daqui a 2, 3 anos eu descubro outra coisa, vou largar tudo, daqui a pouco eu descubro outro negócio desse. Então, assim, a gente não chegou a voltar oficialmente, mas tudo isso aconteceu em setembro, né? Até outubro ali eu tava tentando superar, insistir, perdoar com essa função de casamento, eu tava, tipo, delirando num mundinho delirante, achando que ia funcionar, porque, enfim, tava vendo ali o meu sonho acontecer. E daí, em outubro, eu falei pra ele, não, eu preciso de um tempo, oficialmente um tempo, sem falar contigo. E aí, depois a gente conversa. Então, assim, ele veio de folga de novo em outubro. Isso tudo foi uma merda, foi horrível, a gente teve discussões horríveis. E eu falei, bom, eu preciso desse tempo. E aí a gente deu esse tempo.
E aí, em novembro, eu comuniquei de fato que não ia rolar e que a gente deveria encerrar de fato. Então, assim, ainda se estendeu aí mais uns 2 meses. Claro, eu não estava convivendo com ele nesses 2 meses porque ele não morava aqui, né? Ele morava em outro estado a trabalho e vinha uma vez por mês. Então, ele veio no dia, na fase da folga da traição. Depois veio de novo em outubro, que foi quando eu falei que eu não queria, que eu precisava de um tempo. Então, foi isso, assim, eu tentei por um mês e pouco ali, principalmente com essa questão de ele estar querendo fazer o casamento que eu sempre quis. E então eu insisti porque eu queria muito aquilo, né? Mas depois eu entendi que não ia funcionar. E agora, depois disso, eu vou falar como que eu consegui superar. Tem um quezinho a mais aí, complicado. Mas, enfim. Eu entendi. No fim das contas, muitas pessoas voltam porque os caras atuam da maneira como a mulher sempre reclamou e sempre esperou. A pessoa age daquela maneira como se ela fosse perfeita, mas ela só atua durante um tempinho e depois ela não consegue mais manter. Nossa, gente, quantas histórias que eu já reagi aqui de mulheres que perdoaram coisas no marido, no namorado, de traição, ou de situações onde elas se sentem culpadas e eles falam que é porque ocupam a religião, ocupam a falta de religião, ocupam qualquer coisa e prometem Deus e o mundo e manipulam as mulheres nesse lugar, e elas acreditam, caem e no fim das contas eles voltam e fazem a mesma coisa. Eu acredito muito na mudança do ser humano, mas o ser humano que quer mudar de verdade, né? Porque quando a pessoa quer mudar, você vê a mudança ela é perceptível, ela é clara, ela é totalmente fácil de perceber. Você sabe. O problema é quando a gente tá se enganando, porque aí a pessoa manipula a gente ainda tá se enganando, porque a gente quer viver a fantasia. Porque no fim das contas ela não queria se casar, ela queria com ele. Ela queria se casar, ela queria viver essa fantasia. E isso ficou muito claro pra ela depois. O dia que eu dei uma tijolada na cabeça do meu ex, pegou 4 pontos e eu paguei pra ele R$150 pra ele não contar pra ninguém que tinha sido eu que tinha feito aquilo. Segura. Amiguinho, um belo dia de domingo, eu fui almoçar na casa da minha sogra, né? Porém, eu não sabia que minha sogra e as minhas cunhadas não estariam em casa. Esse meu ex me chamou pra ir almoçar lá sem almoço. Aí eu já cheguei lá, tipo assim, indignada, né? Quando eu descobri que lá não ia ter almoço, muito menos a família dele. Só que antes disso, eu tinha feito um pudim pra levar pra lá, né? Pra gente comer como sobremesa, que eu sempre fui uma nora muito maravilhosa. E o motivo da tijolada foi esse bendito pudim. Se acredita? Se acredita? Cheguei lá onde ele morava e ele tava me esperando na rua, né, da casa dele. E aí eu comecei a discutir com ele. Por quê? Eu disse, como é que tu me chama pra vir almoçar na tua casa, com a tua família, e não tem ninguém em casa? Muito menos almoço, que eu falei com a minha cunhada, ela disse que não tinha ninguém em casa, nem almoço não tinha. E aí ele começou a falar, não, que eu vou comprar um almoço pra gente, que a gente vai almoçar junto, e etc, e etc. E ainda assim a gente continuou discutindo na rua da casa dele. A gente não chegou nem a chegar na casa dele, a gente ficou discutindo lá mesmo. E aí eu pesei o clima sem querer, né? Na hora com a minha língua solta, peguei e falei assim, tu é um corno mentiroso mesmo, mulher, pra que eu fui falar isso? Ixi, ele veio pra cima de mim me empurrar. Eu disse, oi, tu tás maluco? Peguei e encostei o pudim do lado de uma árvore, que tinha assim, umas 2 pedras, eu botei o pudim em cima do lado de uma árvore. Aí, como ele viu que tinha gente na rua pra ele não querer vir dar em mim, ele pegou a peste do pudim que eu fiz com tanto amor e jogou no chão assim, ó. O pudim espatifou, minha filha. Eu olhei pra ele e disse assim, agora você corra. Agora você corra, porque eu vou matar você. Bicho, eu tava num ódio tão... Meu Deus, o cara destruiu o pudim que ela fez com amor e carinho. Aí foi por isso que ela deu uma tijolada na cara dele. Meu Deus, vamos ver. Mulher, o pudim que eu fiz com tanto amor, com tanto carinho, não deixei pudim pra ninguém de casa pra levar pra aquele traste pra ele derrubar no chão. Ah, não, filha, comigo não. E ele ficou, tu vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Se tu vir dar em mim, eu vou dar em tu também. Eu digo, vai? Vai, bicha. O vacilo que ele deu quando ele virou as pedras que tava o pudim em cima. Eu peguei na hora, bicha. Só veio isso na minha mente. Pega essa pedra e mete na cabeça dele. Bicha, eu peguei. E dei. Tome. Foi certeira. Certeira aqui, ó. Na nuca. Aí ele veio pra cima de mim me empurrar pra bater. E eu tome pedrada. Aí quando eu vi que ele ajoelhou assim, ficou com a mão na cabeça, eu digo, pronto. Meu Deus, tumor cerebral, matei. Aí ele começou a falar com voz de choro, eu comecei a me desesperar, né? Comecei a me desesperar, e quando eu vi o sangue descendo, é que eu me desesperei, mas ainda tem que levar pro hospital. Como a rua dele era perto da pista, sempre passava ônibus e Kombi, aí a gente pegou uma Kombi. Eu tive a audácia de ir com ele pro hospital. E quando chegou na porta do hospital, disse a ele, amor, pelo amor de Deus, não vai dizer que foi eu que te dei uma pedrada pra eu não ser presa. Por favor, amor, não vai dizer. Ele não vem me chamar de amor aqui não, vem me chamar de amor aqui não, eu vou dizer pra todo mundo que deu uma pedrada em mim pra tu ser presa, porque tu merece. Eu olhei pra ele e disse assim, se você disser que foi eu, entendeu? Eu vou dizer que foi legítima defesa, que você tava tentando me espancar. E ele dizendo, não quero saber não, tu quase me matou, eu vou dizer a todo mundo. Bicha, e eu precisava convencer ele a não dizer que foi eu. Porque por causa dele, minha ficha já não tava tão limpa na delegacia. Porque eu arrumava confusão com as meninas de menor, que eu era de maior, por causa dele. E aí qualquer coisinha a mais eu era presa. Eu disse, ele, amor, eu sei que tu tá precisando de 150 pra quitar a tua dívida. Eu te dou 150 no Pix agora, se tu não dizer pra ninguém que foi eu. Aí ele já se acalmou, ele disse,
Tem certeza? Faça o Pix agora. Aí eu digo, prometa que você não vai dizer pra ninguém que foi eu. Diga que você caiu de bicicleta. Ele, prometo, mas só se você fizer o Pix. Aí eu fiz um Pix pra ele de R$150. Gente, que maluquice, cara. Que maluquice, Lilian. Lilian Regina. Coisa louca, meu Deus do céu. É cada uma que a gente vê, hein? Eu acho que você não devia estar contando essa história no TikTok, né? Mas agora já prescreveu, será? Que loucura, gente. Coisas que meu ex de 40 anos e eu com 18 já fez e eu continuei. Meu Deus do céu. Problemático. Coisas que o meu ex de 40 anos fez e eu ainda continuei com ele. E olha, esse daqui é a versão babado, tá? Não tô fazendo vídeo porque eu sei que pra mulher é super humilhante. Pra mim é péssimo, eu sei. Mas é pra avisar que, gente, tá tudo bem errado e dá tempo de aprender com a situação, tá bom? Acredita em mim. Porque eu tenho 19 anos e fui morar com um cara de 40. Né? Que essa é uma das primeiras coisas. Morou comigo por 1 ano e nunca pagou um aluguel, água, luz, internet, Amiga, pelo amor de Deus, já acabou aí pra mim o cara de 40 anos que você tava bancando na sua casa. Surreal. Eu tinha que fazer a compra do mês e fazer sozinha, porque ele não gostava de mercado. Fazer a comida, pôr no prato e lavar, tá? Item number 1. Segunda coisa, ele tava no bar. Aí ele decidiu que, ok, vou pra casa. Já tinha acontecido um episódio na mesma semana de faltar gasolina. E aí eu falei, beleza, põe a gasolina. Enviei o dinheiro pra ele pôr gasolina, porque ele tem um carro, mas ele nunca tinha o dinheiro da gasolina. Ele foi lá, colocou a gasolina. Quer dizer, mentira, né? Falou pra mim que colocou a gasolina. O que acontece? Ele preferiu pegar esse dinheiro em droga, em álcool. Ele não pôs a gasolina, parou na frente de um estacionamento. Aí ele teve que pagar o estacionamento. Aí eu falei, quer dizer, no caso ele não pagou, né? Ficou no outro dia. Eu fui lá pagar. Ele tinha que ter retirado até meio-dia. Como ele só retirou às 2 horas, a moça cobrou R$80 do pernoite. Aí eu falei, vamos encher esse tanque, porque a gente não vai mais deixar chegar na reserva, tá bom? Porque a gente tá toda... Falei, vou pôr o dinheiro, mas agora toda vez que chegar no meio do tanque a gente abastece, porque financeiramente faz mais sentido você não deixar toda hora chegar na reserva, porque o carro vai ficar toda hora pedindo mais. Gente, mas eu acho que no caso ele usava esse dinheiro pra outra coisa, né? Como você mesma disse, pra comprar coisas erradas e ilícitas, né? No caso, o álcool, mas ela também falou de coisas ilícitas, então assim, você tava bancando o vício do cara. R$300 de gasolina. E eles deixam chegar na reserva de novo. Lá se foram uns R$300. Segunda coisa, né? Minha amiga de 6 anos, minha melhor amiga, foi assaltada no nosso trabalho. Fiquei super preocupada com ela. Levaram um iPhone 15, 16, sei lá qual que era. Contei pra ele e ele falou, nossa, que estranho, hein? Acho que essa sua amiga está mentindo. De amiga de 6 anos. Outra coisa que ele fazia é que ele falava, olha, se eu olhar, passou uma mulher bonita, se eu olhar para aquela mulher, você vai ficar bravo, tipo, vai ficar falando comigo, o que você tá olhando, nananana. Então, pra não ter briga, pra eu ficar falando, ai, não olhei, ele falava, então se passou uma mulher bonita, eu vou olhar mesmo, que aí você já sabe, aí não... Ou, quando ele gastou R$600 em uma semana no meu cartão, e aí quando eu fui fazer a conta, falei, amor, você gastou R$600. E ele tinha acabado de voltar do futebol com os amigos e falou, nossa, você nunca consegue ver eu feliz mesmo, né? Toda vez que eu tô feliz, você quer ficar arrumando quiaca aqui pro meu lado. Como vocês sabem que eu falei também, eu arrumava toda a casa, limpava, bonitinha, cozinhava, fazia as compras, pagava. Ele basicamente ficou morando de graça aqui por um ano, né? E aí quando ele fazia uma coisa bosta, que nem essa, por exemplo, da gasolina, que era uma merda muito, muito grande, ele falava, tá bom, vai, então hoje eu lavo a louça pra compensar. Gente, eu fico ouvindo ele falar agora, eu fico, cara, coisas que meu ex fez, que eu continuei, e gente, e eu achava que... Ah, não, porque eu tenho 19, já experimentei tudo da vida, comecei o rolê aos 11, já fiquei com muito homem mais velho, né, já passei da fase de ser manipulada, né, então, aparentemente não. Outra coisa. Gente, Lisa, é chocante essa história. Chocante tudo isso que você passou. E assim, querendo ou não, por mais que você na sua cabeça imagina que você tenha vivido muito, já tava muito bem pra 19 anos, eu já tive 19 anos, eu também achava isso. E a grande verdade é que um cara de 40 anos conseguiu te manipular ao ponto de você bancar a vida e os vícios dele e as mentiras dele durante um tempo, amiga. Que surreal isso. É chocante essa história, Lisa. Depois de eu ficar completamente dura, de ele ter sugado todo o dinheiro que eu tinha, foi sugado, ainda sujou meu nome, né, de uma máquina de lavar que ele falou que ia pagar, nunca pagou, eu não tinha, porque eu contei aquele dinheiro, ele quer pagar, então eu não tinha como pagar, foi encarralando, sujou meu nome. Eu fiquei tão dura que eu fui comprar um limão no mercado e eu não tinha, faltou 80 centavos pra comprar o limão, faltou 80 centavos, tive que cancelar a compra. E depois disso a gente ainda ficou por 2 semanas sem papel higiênico, porque ele não tinha dinheiro pra comprar papel higiênico. A gente ficou secando com papel toalha e papel
cartolina, tipo, de folha de caderno, a gente tinha que amassar, porque aí ela ficava mais molinha, e limpar o nosso com aquilo. Isso sem contar que na primeira... Mas vocês podem ver que eu também sou muito bestinha, né? Agora eu aprendi. Na primeira semana eu emprestei o cartão dele pra utilizar, que a gente tava junto, a gente tava se conhecendo, a primeira semana que a gente tava se conhecendo. Eu emprestei dinheiro pra ele pagar o agiota que tava indo na porta... Gente, onde isso não foi uma red flag? Na porta da casa dele, emprestei o dinheiro pelo cartão do meu irmão. Ele chegou no dia, não pagou, eu não tinha o dinheiro, quase que eu sujo o nome do meu irmão. Só que aí quando a gente se mudou, o que ele fez? Ele comprou 4 móveis, né? Que fez um acordo, comprou 4 móveis por por R$2.000. Que era o valor que eu tinha emprestado pra ele. E ele sempre falou, os móveis são seus. Se acontecer qualquer coisa, os móveis são seus. Agora que a gente terminou, ele quase que destrói minha casa pra pegar esses móveis e não pegou, mano. E não pegou. O sofá ele pegou, deu uma semana eu comprei um sofá. Se eu soubesse que era... Gente, às vezes a gente fica com a pessoa, né? Passou uma semana eu comprei o sofá. Amiga, é isso. Que bom que você já acordou, porque, meu amor de Deus, muita coisa. Foi muito complicado isso. Você foi muito manipulada, amiga. Sinto muito. Falo que eu amo uma praia inventada pela sociedade, nem acredita. E hoje eu vim contar a história pra vocês do dia que eu fui pedido em casamento e o cara terminou comigo uma semana depois. Não foi bem um pedido de casamento, porque não teve a frase quer casar comigo, mas foi basicamente isso, porque meu ex comprou uma aliança, me chamou pra morar com ele com um discurso de que me amava, de que queria construir uma família comigo, que queria que eu morasse na casa com ele e que eu era a mulher da vida dele. Então eu super considero, sabe, que é um pedido de casamento, porque as frases foram: eu quero que você venha morar comigo, eu amo você. E isso com uma aliança na mão, agachado, olhando pra mim. Gente, isso não é um pedido de casamento, eu não sei o que é. Eu contei isso pra vocês, eu tava numa fase muito conturbada com a minha mãe, né? E aí ele tinha ganhado a casa do fundo da família dele. Inclusive, ele tava com essa ideia da gente morar juntos já tinha um tempo. Só que eu era muito nova, a gente tinha acabado de fazer 18 anos. E aí, do nada, um dia ele comprou uma aliança nova e fez esse pedido aí pra mim. Na hora eu super aceitei, só que, gente, no dia seguinte que a gente acordou, porque eu estava na casa dele, ele já acordou super estranho. Mas eu pensei que ele tava assim porque ele ia trabalhar. Aí, eis que na terça-feira, ele me manda assim de mensagem: amor, eu vou pra resenha com os moleques, que eu vou dar uma volta, eu vou dar um peão. Eu, beleza, amor, vai lá, porque eu não era namorada ciumenta. E ele simplesmente sumiu, gente. Ele não avisou a hora que ele chegou, não avisou a hora que ele chegou em casa. Ele só mandou uma foto aleatória e desapareceu. Aí eu fui achando estranho, porque era quarta, quinta, ele foi ficando esquisito. Aí, sexta-feira, ele me mandou uma mensagem: amor, você está em casa? Eu falei: sim, amor, estou em casa, sim. Aí ele falou assim: eu quero te fazer uma surpresa. Já pensei, pronto, meu homem sumiu, porque ele ficou a semana inteira planejando uma surpresona pra mim. Eu, claro, amor, eu vou estar em casa. Mas, gente, detalhe, quando ele chegou na minha casa, ele não quis me beijar, mas eu achei que era porque ele tava fumando cigarro e eu não gostava de cigarro. Mas eu ia negar uma beijoca pro meu amor que tinha acabado de me pedir em casamento? Jamais! Infelizmente vai ter que ter parte 2, senão o vídeo vai ficar muito longo, gente, perdão. Mas eu já vou postar, tá? Os dois juntos. Falo que eu amo uma praia inventada pela sociedade, nem acredito. Nossa, ela fala muito rápido, mas tá bom, Sofia, entendi. Vamos lá, continua pra gente não perder o fio da meada. Que meu ex me pediu em casamento e terminou comigo, bem dizer, uma semana depois. Enfim, ele não quis me beijar quando ele chegou em casa, mas eu achei que podia ser por conta do cigarro. Mas o caminho inteiro ele ficou em silêncio, então eu já devia ter desconfiado aí. Eu só sabia que a gente tava indo pro Mac. Fui assim, gente, no Mac, só que a gente se pediu em namoro no Mac. Nosso primeiro encontro foi no Mac, então eu pensei, porra, ele vai fazer uma super surpresa, sabe? Ele vai comprar todo o menu. Só que assim que eu cheguei lá, minhas expectativas foram pro ralo, porque ele nem segurou a porta pra eu poder entrar e não tinha nenhuma surpresa, nada. Aí ele sentou na mesa e falou que queria conversar sério comigo. Eu falei, não, a gente não vai pedir nada. Ele, não, a gente não vai pedir nada. Ele começou a reclamar, falando que não aguentava mais a minha situação com a minha mãe, porque eu também procurava, colocando a culpa dos problemas que eu tinha com a minha mãe em cima de mim, coisa que ele nunca tinha falado em, tipo, muito tempo de relacionamento. Começou a reclamar várias coisas de mim que ele nunca nem tinha falado. E eu, por que você nunca conversou comigo sobre isso antes? Eu teria tentado entender seu lado e resolver. Aí ele tava ficando muito estressado. Eu falei assim, olha, calma, eu vou comprar um sorvete, a gente conversa com calma sobre isso, vamos tentar resolver. Gente, só sei que assim que eu cheguei na mesa com a merda do sorvete, ele olhou pra mim assim, eu quero terminar com você, não dá mais, eu não quero mais continuar com você. Na hora eu fiquei em choque, porque ele não esperou nem eu sentar. Aí ele só tirou de dentro da bolsa dele uma sacola plástica de mercado com todas as minhas coisas dentro, jogou em cima da mesa e falou assim, tá aí suas coisas e me dá de volta a aliança que eu comprei pra você. Aí eu fiquei bem assim, em choque. Aí eu tirei, ele pegou a caixinha, inclusive, que era das alianças e jogou as duas alianças ali dentro e levantou e saiu fora. Gente, eu me arrependo tanto de não ter pegado esse sorvete e ter jogado na cabeça dele, juro por Deus. Aí ele saiu pra rua, me largou chorando sozinho no meio da rua, tive que voltar pra minha casa à noite sozinha. Ainda eu parei num escadão pra ficar chorando. Imagina o perigo, alguma coisa podia ter acontecido comigo. Meu, esse homem foi super irresponsável. Enfim, só sei que depois de alguns dias ele pediu pra voltar comigo, a gente ainda voltou. E aí, ainda por cima, ele terminou comigo depois por ligação. Eu fiquei, tipo, 3 horas chorando numa ligação com ele. Ele sem falar porra nenhuma. Enfim, 3 anos depois que essa história se passou, gente, eu dou graças a Deus que deu tudo errado, entendeu? Com esse
com esse menino, porque, porra, eu teria sido muito infeliz. Ele era, tipo, um super encostado. E não foi nenhuma atitude de homem. Eu só estou contando essa história pra você, mulher, entender que os homens, eles são ridículos. E tudo passa depois, sabe? Ainda por cima depois, esse mesmo namorado ficou, acho que, fazendo um fake pra me perseguir. Eu não tenho certeza se foi ele, mas eu tenho certeza que foi. Porque eu recebia vários directs de pessoas me xingando toda vez que eu saía. Ele ainda começou a namorar uma outra menina que começou a vir encher o meu saco depois também. E ele terminou com ela. Ai, e ele veio depois falar mal dela pra mim. Enfim, um caos. Resumindo, muito cuidado, garotos. E nunca sofram, porque pode ter certeza que se deu errado é porque esse homem não era pra ser. Com certeza, Sofia, se deu errado é porque não era pra ser. Agora, meu Deus do céu, eu não entendi nada. Ele fez... Se a pessoa se ajoelha, a pessoa tá te falando que quer passar a vida com você, te dá uma aliança, ela tá te pedindo em casamento, vamos combinar? Tá te pedindo em casamento, que é coisa séria com você. Aí uma semana depois, vai no McDonald's, o lugar que é importante pra vocês, e não pede nada, e ainda só um sorvetinho depois, e ainda faz isso com você, tipo assim, cara, foi um livramento, vocês eram muito novos também, né? Cara, eu percebo quanto tem gente que se encalacra muito nova, sabe? Muito nova em coisa ruim, assim, sabe? Eu quase me casei também com 19 anos. Quase. Imagina que vida horrível que eu teria. Com todo respeito, não que tem problema de se casar com 19 anos, não é isso. Mas foi uma pessoa que foi muito abusiva na minha vida e tal. Em todos os níveis, emocionalmente, sabe? Todos os níveis, né? Fisicamente e tal. Então foi muito ruim, assim. Eu não seria feliz, isso é um fato. E hoje eu reajo a tantos vídeos aqui de mulheres, porque essa menina tem 21 anos, a Sofia, hoje, né? Mas a gente reage a vídeo de mulheres mais velhas aqui, mulheres maduras, mais velhas do que eu, de 50, 60 anos, e que ficaram a vida inteira com uma pessoa, sendo infeliz porque o certo é ficar com aquela pessoa a vida inteira, ou pela sociedade, ou pelo que as pessoas vão achar ou deixar de achar. E isso é muito ruim, o quanto a gente não se coloca em primeiro lugar nas situações, sabe? Em nome do amor, em prol de alguma coisa, em prol de uma fantasia que a gente quer viver. E quanto mais a gente começa a se amar, começa a gostar da gente, ter autoestima, a aprender a ser feliz também sozinha, mesmo que você tenha carência, mesmo que você queira ter um amorzinho, um dengo, isso muda tudo, porque você faz escolhas mais sábias pra você faz escolhas onde você consegue de fato sentir que você também é feliz, que você também é preenchido, que existe um equilíbrio dos dois lados, onde você não se sente instável emocionalmente o tempo inteiro, onde você não acha que a qualquer momento a pessoa vai embora. Isso é muito importante. Ah, menina, o que você acha disso tudo? Eu quero saber a sua opinião. Se você chegou até aqui, comente rosa, que eu vou saber que você chegou até o final do vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like. Um beijo, meu amor, e até o próximo vídeo, que tá bem aqui do lado. Tem um monte de vídeo, tem muito vídeo pra você. Um atrás do outro, maratona, vambora, fica comigo. Certeza que você vai gostar, você vai ter tanta história pra contar. Eu vou fazer companhia pra você, vem.